Agora vamos ficar de pé. Eu quero abrir em 2 Pedro, capítulo 1, o verso 19 e o 20. E temos muito firme, quer dizer, temos isso como uma coisa garantida, né? A palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia no lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Jesus é a luz. Enquanto essa luz não aparece, enquanto ele não vem, nós temos que olhar, atentar muito bem para aquilo que temos visto e ouvido. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Senhor Deus Todo-Poderoso, venha e se faça presente entre nós, diante de nós, e que o Senhor possa fazer-nos o teu instrumento para falar à tua igreja. E que todos sejam orientados, edificados e fortalecidos. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Hoje pela manhã nós estivemos colocando sobre qual o papel que um profeta desempenha. Primeiramente, este é o canal, é o meio pelo qual Deus fala, opera, Deus revela seus pensamentos, é o caminho, é o profeta. E há diferença entre um dom de profecia para um profeta. Um dom de profecia, aquele dom vem sobre uma pessoa e ela pode profetizar, mas isto não faz daquela pessoa ser um profeta, ela está profetizando por um dom. Mas o profeta mesmo, ele já nasce profeta. Em Jeremias capítulo 1, você vê Deus dizendo: antes que você nascesse, eu te dei por profeta para as nações. Então, ele já nasce um profeta. É aquela pessoa, não somente ela tem um dom, mas ela mesma é um profeta. O maior perigo que Israel incorreu foi no deserto, Números 24, quando Balaão, porque Balaão ele era um profeta, a pessoa dele, e Amaleque queria a presença de Balaão para que amaldiçoasse a Israel, porque se a Balaão amaldiçoasse, Israel seria amaldiçoado. Mas Deus trocou as palavras e antes de maldição, ali saiu bênçãos. Deus protegeu ao seu povo. Este foi o grande perigo, que um dos maiores perigos que Israel incorreu, era se caísse no juízo daquele homem, daquele profeta. Mas Balaão, ele mostrou que ele era um profeta, não da semente eleita, mas ele era um profeta. Moisés era um profeta. E um profeta, como disse, ele nasce profeta.
Talvez ele vai manifestar esse ministério de profeta lá na frente, quando já está velho, como Moisés. Moisés, ele nasceu um profeta, mas ele só manifestou o que ele era com 80 anos. Então, irmãos, o que faz uma pessoa ser um profeta é que ela traz o assim diz o Senhor. Ela revela os mistérios de Deus, não é ela. Assim, quer dizer, Deus está falando assim. Agora, quando é por um dom de profecia, esse dom é dado, como diz, gratuitamente, sem arrependimento, mas não é um ministério profético real que a Bíblia nos mostra. E as Escrituras nos diz que nenhuma profecia é de particular interpretação. Em outras palavras, ela não é uma invenção humana. Ela não é um argumento humano, uma conjectura humana. Você ouve pessoas aí pelo rádio, hoje em dia parece, eu vou profetizar, eu vou fazer isso. Cada mentira pior do que a outra. Não, um profeta é um profeta. Se vem uma profecia e aquilo não se cumpre, somos ensinados a chamar aquela pessoa e dizer, permaneça em oração até que esse espírito errado saia de você. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. A profecia, ela se cumpre. Se não se cumpre, não é de Deus. E o próprio Deus nos diz assim, em Deuteronômio, as pessoas perguntam, quem está falando? As pessoas perguntam, eu acho que está havendo alguma coisa aí. A gente fala, está havendo ressonância, né? Veja aí, vocês que cuidam do som. Eu gosto que dê atenção. Realmente, eu até perdi o que eu estava, a linha. Por isso que eu gosto de dar atenção. Quando um profeta, ele fala, aquilo se cumpre. E Deus diz. As pessoas perguntam, como eu vou saber se é de Deus ou não é? Irmãos, isso é simples. Simples reconhecer o verdadeiro e o falso. Quando é Deus, aquilo se cumpre. Quando não é, o próprio Deus diz, não tenha medo. Quer dizer, pode condenar que você é um falso. Tem que chamar o diabo de diabo. O que demonstra é o cumprimento. É o cumprimento. A pessoa fala aquilo que está escrito. Se a pessoa, um profeta, se uma pessoa diz que é um profeta e se pauta fora das Escrituras, ele não passa de um falso. Não passa de um falso. No inglês, a palavra profeta quer dizer pregador. Pregador. Então vejamos que nenhuma profecia é pessoal, a pessoa produz aquilo, fabrica aquilo, interpreta aquilo. Mas as Escrituras nos diz, são homens inspirados por Deus.
Por exemplo, nós temos as Escrituras, o Velho Testamento, são 66 livros, escritos mais ou menos aí por uns 40 homens. Uns 40 homens. E em um período tão distante, até mesmo próximo a esses 600 anos, 500 e tantos anos, um do outro. E ela não se contradiz, ela não se choca. As Escrituras, ela não se choca. Se você vê que ela se choca, então é que você é que está vendo errado. Mas as Escrituras, elas não se chocam. Porque é o mesmo Espírito de Deus que veio, inspirou aqueles homens e eles falaram, não por eles, mas por inspiração. E como nos diz São Pedro, que eles indagavam a respeito da salvação de Cristo, como que viria, como eu disse nesta manhã, foram marcos para nos mostrar como seriam as coisas. Isaías nos disse, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Então o Messias viria através de uma virgem. Não é isto? Sobre João Batista, vós que clama no deserto. Antes de vir o Messias, viria o profeta. Um profeta. Vós que clama no deserto. João Batista. Então, você ao seguir as Escrituras, você vai encontrar a maneira, é a linha. Labirinto são lugares que entra aqui, outra porta ali, um caminho, a saída, aquilo, vai. É fácil de uma pessoa se perder dentro de um labirinto. Mas para ela não se perder, ela leva uma linha. E vai, à medida que vai avançando, solta aquela linha e vai caminhando. Então ela fica fácil para ela achar o retorno. E profetas, eles são essas linhas que vêm traduzindo os planos, os pensamentos de Deus. Então, as Escrituras nos diz que eles não falaram para si mesmos, não revelaram isso para eles mesmos, mas para nós. Não é certo? Foram canais por onde Deus operou. E as Escrituras nos diz que é para nós termos bem firmes, olha bem, segurar bem a palavra desses profetas. A qual bem fazeis em estar atento como uma luz que alumia em lugar escuro. Nos faz recordar de quê? Dos faróis. Junto ao mar, ali, em lugares perigosos, se levanta aqueles faróis e há uma forte luz que à noite ela irradia, manda seus flashes de luz para os navegantes, para os navios, entende? Então, o que é um farol? Ele é um orientador. Um profeta com a sua mensagem, essa mensagem é uma orientação, é um conselho de Deus para nós. Então temos a lei e os profetas. A lei veio com Moisés e os profetas da lei, que apontava de volta a lei. João Batista, na verdade o nome dele não era Batista, era João, filho de Zacarias. Na Bíblia se diz o nome da pessoa e quem é o seu pai. Mas chamamos de Batista porque ele batizava. Nós o chamamos João o Batista, não é certo? João Batista, ele foi justamente, vamos dizer, a junta
do braço e do antebraço, do Novo Testamento e do Velho Testamento. Por isso Jesus disse que de entre os nascidos de mulher não havia ninguém até então maior do que João Batista. Porque João Batista, ele veio para anunciar a nova fé que estava nascendo em Jesus Cristo. A graça. É isso aí. Então, João Batista, ele não foi o restaurador. Elias virá e restaurará. João Batista não restaurou nada. Inclusive, o seu ministério não houve nada de prodígios e maravilhas. Mas a sua mensagem, seu ministério durou por uns 6 meses e pouco por aí. Era uma mensagem tão cheia de energia que aquilo sacudiu toda aquela região. E as pessoas vinham para ser batizado por ele. E Deus, às vezes, usa um homem, prepara um homem a vida toda para usar aquele homem por um dia, por um mês, por uma semana, por um ano. Encontramos profetas no Velho Testamento chamados profetas menores. Só tiveram uma profecia. Só uma vez. Enquanto outros, como Jeremias, Isaías, a vida toda. Então, João Batista, ele não restaurou. Se ele fosse restaurar, o que é restaurar? Trazer de volta aquilo que havia antes. Ele ia trazer a lei de Moisés. Por isso Jesus, em Mateus 17:11, disse: Elias virá. O verbo está no futuro. E restaurará todas as coisas. Esse não era João Batista a quem Jesus fala. Porque quando Jesus falou isso, a João Batista já lhe havia cortado a cabeça, lhe matado. Mas os discípulos depois compreenderam que era João Batista. Mas a águia pega, Elias virá e restaurará. Ela agarra a sua comida, não é certo? Este é o profeta. Hoje Deus prometeu: eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e o terrível dia do Senhor. São as últimas palavras do Velho Testamento. Ela termina com essa promessa. Deus prometendo que antes da tribulação, o grande e terrível dia do Senhor é a tribulação. Deus disse que enviaria um profeta. Logo após isto, a terra será queimada. E farei com que os ímpios sejam como cinza debaixo da planta de vossos pés. João Batista, depois dele, a terra não foi queimada. Não houve tribulação. Mas houve graça, perdão, salvação, boas novas. Mas então são o Elias, o precursor da primeira vinda, e temos o precursor da segunda vinda. Em 1933, quando o irmão Branham batizava um grupo de pessoas, 130 pessoas, ali no Rio Ohio, nós tivemos o privilégio de ir naquele lugar ali. E naquela tarde, enquanto ele batizava aquelas pessoas, e ele estava batizando a 17ª pessoa, veio uma luz do céu. E ela media como uns 15 metros de diâmetro. E daquela luz saiu uma voz. Assim como João Batista foi enviado como precursor da minha primeira vinda, tu tens sido enviado com uma mensagem para precursar a minha segunda vinda. Todo mundo viu a luz. Pessoas desmaiaram, uns choraram, outros correram. Houve o jornal que notificou aquilo. Foi anunciado.
Mas quem ouviu a voz? É igual o telefone quando toca. Todo mundo escuta, mas quem vai ouvir a voz? Você. O profeta ouviu a voz. Entende? E certa vez mais tarde, quando ele estava fazendo um culto, o irmão levantou com a palavra de profecia, ali um em línguas, outro interpretava, eis que este homem que vai entrando no púlpito é o precursor, é o profeta precursor da minha segunda vinda. Confirmou aquilo que o irmão Brana ouviu. O irmão Brana disse, você conhece aquele irmão? Você conhece ele? Não, não. Mas Deus conhece a todos. Amém? Agora, quem são os nossos pais? Quem são os nossos pais na fé, dentro da graça? É Pedro, é Paulo, é João, é Tiago, é Mateus, é Marcos, nossa mãe é Maria. Então, Elias virá e restaurará, quer dizer, vai nos levar de volta à fé. Não a maneira de vestir oriental, não, a fé. No que eles creram, Deus prometeu trazer de volta no último dia o mesmo ensino. No mesmo ensino. Então eu recordo que o irmão Branham, no ano de 61, se não me engano, ele teve aquela visão além da cortina do tempo, e ele foi até do outro lado. Deus lhe permitiu ele ver lá do outro lado. E ele disse, ali eu vi todos vocês. Quer dizer, foi uma visão antecipada. Ali ele viu a sua primeira esposa, que ele ficou viúvo, né? Viu a sua segunda esposa. Ali ele viu, como disse, a todos vocês. E ele disse, eu quero ver Jesus. Não poderás ver agora, primeiro terás que ser julgado. Não é o juízo final, o julgamento final. Mas todo pregador vai ter que responder pelo que prega, pelo que ensina. Por isso, irmã Neide, a gente tem que olhar bem para ensinar bem. Porque se eu ensino aquilo que ele ensinou, eu não sou responsável. Ali no Amazonas, você vê onde tem um rastro de um índio. Você diz, aqui passou o índio. Nada, ali pode ter passado 30, 50 índios. Só com isto. Com essa diferença, onde um pisa, o outro pisa bem em cima. Por isso você vai ver um rastão grande, só um. E nós temos que pisar aonde Paulo pisou, aonde Pedro pisou, andar aonde o Lutero, aonde o William Branham, aonde nossos pais pentecostais, andar em fila indiana. É aí. Então o irmão Branham disse assim, ele assustou, né? E ele disse, Paulo terá que ser julgado? Sim, pelo que ele ensinou. Pedro, sim. João, sim. Daí ele disse, eu ensinei cada palavra que ele ensinou, que eles ensinaram. Eu falei cada coisa que eles falaram. Eu batizei como eles batizaram. E aquela multidão, que eu creio que estava ali, você também, né? Disseram, nisso estamos descansados. Quer dizer, estamos tranquilos, não há temor. Então, eu ensinei o que Paulo ensinou. Pedro ensinou. Os apóstolos ensinaram. Por isso, mais do que nunca, a gente tem que ser fiel àquilo que Deus nos tem dado. Pisar ali e andar ali. Você não vai dizer, eu não entendi. Não é entender. Há coisas que Deus te dá entendimento e há coisas que você tem que aceitar. É por fé
E não se preocupe com o entendimento, se Deus te dá, amém. Se Ele não te der, tudo bem. Porque às vezes Deus deixa uma pessoa cega, disse o William Branham, até que você tenha necessidade de ver aquilo. Então, e aprenda a resolver suas dúvidas, suas dificuldades, pela oração, não pela força intelectual. Eu recordo certa vez, ali no Amazonas, parando ali numa altura da estrada, fui ver alguns irmãos que a gente tinha batizado eles. Daí eu cheguei ali, só estava o irmão na roça, nem me convidou para entrar na casa dele, a coisa estava bem. E era um homem intelectual. Eu falei, cadê o outro fulano? Ah, ele virou profeta, deixou a barba crescer, entrou no mato, está por aí. Estranho, né? Se intitulou. E daí aquele irmão começou a discutir, querer discutir. Ele me disse assim, me dói a cabeça, me arde, quando o irmão Branham diz que os falsos, na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, é usado pelo próprio Deus. Como que é isso? Me arde a mente. E eu vendo a situação deles, eu disse, me explica isso. Eu falei, não, eu vou te deixar ardendo com a cabeça. E fui embora. Você nunca queira forçar as coisas. Quanto mais você força, mais você se distancia da verdade. Fique nessa posição. Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Você precisa, ele vai te dar. Deus dá força suprema para a hora suprema. Pode olhar a mulher, vamos saindo aqui, para dar luz. Ela sente tristeza, chegou a hora, vai passar por dor, mas ela tem os seus desesperos, tudo, mas quando chega o que se chama a dor do parto, aí ela quer que aquela criança saia, mesmo rasga a carne e tudo mais. Que força é esta? Não é ela que criou aquilo, o próprio Deus pôs aquilo da natureza dela. Essa é a hora. E Deus tem a resposta para o momento supremo. Quando chega o momento supremo, Deus vai te dar graça para passar por aquela hora suprema. Eu li num certo livro ali de um missionários na África, que ele ia com seus carregadores. E a verdade que houve, um dos 2 carregadores dele saiu meio fora da linha, e uns selvagens os aprisionou. 2. E o outro deu o recado ao missionário, olha, foi preso, está lá na aldeia, a tribo é muito hostil, e como vamos fazer? O missionário disse, olha, vamos arquitetar um plano, vamos lá libertar a nossa gente. Por certo, ele deve estar ali no galpão, quer dizer, na casa, no salão principal, amarrados. E eu entro, vou me esgueirar, entro, porque eles fazem o cercado de madeira e coisas para evitar as feras à noite, né? Mas eu procuro entrar. E caso eu seja descoberto, vocês ataquem na cerca, faça o barulho, a gritaria que puder. Eles vão pensar que está sendo atacado, vai me deixar. E nisso eu libero e a gente se escapa. E assim ele fez. Quando ele entrou lá e estava soltando os 2 prisioneiros, o guarda que vigiava viu
E já bateu o pé no chão, aquilo chamou a tribada toda. E agora? Não, e os que teriam que atacar pela cerca, ó, bem me quer por aqui, né? Se foi. E aquele guarda ficou, olha, aquele irmão ficou ali. E os homens da tribo ali rodearam eles. E eles nunca tinham visto um branco. E era uma lua cheia. E vieram, dali um pouco veio o feiticeiro, chegou, olhou bem perto do rosto do missionário, era pele branca, a turma gritaram, corajoso, né? E afastou, pegou a lança e começou a falar um idioma, um dialeto que o missionário não sabia uma palavra sequer. E o missionário, tranquilo, simplesmente sentou em cima da caveira, da cabeça de um elefante, ficou ali, ouvindo o discurso. O cara falou aquele dialeto, e ele não entendeu. Daí, o feiticeiro apontou a lança assim, quer dizer, agora é você que vai falar. O que é que você tem a dizer? E o irmão não sabia o que dizer. E a turma começaram a ficar impaciente. Mas neste momento, algo veio sobre aquele missionário. Olha, Deus, como diz o irmão Brana, Deus dá graça suprema para a hora suprema. Por isso você nunca tem que sofrer antecipadamente. Na hora que chegar, Deus vai te dar graça para aquilo. Por que sofrer antecipadamente? Preocupado. Não preocupeis com que a vez de beber, comer. Deus sabe o que cada um precisa. E quando aquele irmão viu que a turma estava inquieta, ele se colocou de pé e naquela hora ele foi revestido de algo estranho. Isso foi muito antes de chegar a mensagem pentecostal. E a boca dele se abriu e ele falou um dialeto, um idioma que ele não entendia. Mas Deus estava falando com aquela gente. Eles entenderam. E agora? Não podia libertar o escravo, eles tinham suas leis. Então tiveram que fazer um sacrifício, matar um galo e depois o missionário foi embora com os 2 colegas. Então Deus sempre entra em cena quando precisa. Que força é esta? Deus sabe a hora que nós necessitamos. Ele não vai te deixar sozinho, Ele não é um amigo sombra, que só existe enquanto o sol brilha, tudo está bem. Ele prometeu estar conosco, seja de noite, seja nas nuvens negras, seja de dia, seja qualquer hora. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, amados, quem são os nossos pais na fé? Paulo, Pedro, é a igreja primitiva. Por isso temos que procurar conhecer. Eu dou graças a Deus por conhecer o que Deus tem me revelado. Eu sou agradecido pela mensagem, por um profeta que Deus nos enviou. Senão, estaria perdido aí dentro de uma denominação, você também, entende? Crendo em homens, nem importando com o que diz as Escrituras, mas da mesma forma como os velhos profetas era o farol, era o orientador para aquela gente, Israel, nós temos também os nossos profetas, mensageiros, Paulo, Pedro, Irineu, Martinho Lutero, né? Martinho Lutero, Wesley, são nossos faróis.
E nós temos que atentar bem para o que eles falaram. Se vivêssemos nos dias de Lutero, nós teríamos que conhecer o que é a graça e aceitar por fé e seguir adiante. Mas veio a mensagem de justificação, depois veio a mensagem pentecostal, com sinais, com profecias, com cura, com revelações. Mas Deus nunca dá uma coisa anulando a anterior. Pelo contrário, Deus vai acrescentando. E hoje Deus enviou o quê? A palavra, retorno à palavra. Porque um profeta, se ele não se baseia na palavra, ele não seria verdadeiro. Os outros foram mensageiros, mas hoje é o mensageiro profeta. William Branham é um mensageiro profeta. Então nós temos que olhar para esses faróis. E principalmente para o farol do momento. O homem a quem Deus usou para restaurar a sua palavra. Temos que atentar com mais diligência, nos diz as Escrituras, para o que temos visto e ouvido, para que em tempo algum a gente saia dela. Agora eu quero entrar nesse ponto, vocês me suportem um pouquinho mais. Muitas pessoas nos acusam, te acusa, me acusa, que nós seguimos a um homem. Que nós seguimos a um homem. Vocês, por que é que vocês seguem um homem? Há muitas perguntas. Outra pergunta que faz é: por que vocês exaltam tanto a William Branham, a este homem? Outra pergunta que faz é: por que vocês confiam nas mensagens, nas pregações dele? E há outros que dizem: e os erros e as contradições dele? Algum ponto que falhou? Não biblicamente. Então nós enfrentamos sempre muitas perguntas. Eu estava ouvindo o irmão Green falando sobre isto. Vamos aqui. A primeira pergunta: por que vocês seguem um homem? Vocês sabem a resposta, vamos rápido. Eu sigo a este homem porque ele seguiu a Deus, seguiu a palavra. Pela graça de Deus, tenho essa revelação, porque ele seguiu a palavra. Ele não me ensinou nada dele. Ele não me ensinou a colocar a minha fé em um grupo de homens, em uma denominação. Ele me ensinou a colocar a fé no assim diz o Senhor, no que está escrito. É isto o que ele nos ensinou. Ele nos ensinou Atos 2:38, que é o cumprimento de Mateus 28:19. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome, não é nomens. É no singular. E você procura o nome, e é nome do Senhor Jesus Cristo, e não há outro nome em cima nos céus ou embaixo da terra. Foi Ele que morreu por nós, então recebemos o seu perdão, e para confirmar a nossa fé nele, nós descemos as águas, recebemos este nome e fazemos parte então da família de Cristo, do qual todos aqui levam o seu nome. A minha família é Rodrigues, eu levo o nome de Rodrigues, e você leva o nome de Jesus Cristo, eu também. Por isso recebemos este nome. Então sigo a este homem, como Paulo disse: sejam meus imitadores, quer dizer, meus seguidores, como eu de Cristo. Quantas pessoas condenou os irmãos nos dias de Paulo? Vocês estão seguindo um homem. Vocês estão seguindo um homem.
Também quantos condenaram a Jesus, aqueles que os apóstolos que creram em Jesus, vocês estão seguindo um homem. Este homem diz que veio do céu. Nós conhecemos sua mãe, seu pai, seus irmãos e irmãs aqui. Irmãos, é uma questão de eleição, de revelação. Mas, hoje, depois, bem-aventurados que creram em Jesus, bem-aventurados que creram em Pedro, bem-aventurados que creram em Paulo, hoje. Mas nos dias deles era difícil. E a vida do irmão Branham é recente. Mas se o mundo fosse girar mais alguns séculos, mais para frente, aquelas pessoas do futuro que creria, iria dizer, eles foram bem-aventurados. Nunca reconhece o homem a quem Deus está usando no momento. O ser humano sempre ele vê o que Deus vai fazer lá na frente, o que Deus fez lá no passado, mas eles nunca vê o presente. Parece que eles pensam que Deus sempre está de férias no presente. E Deus nunca deixou a terra sem um representante. Não é certo? Então, Paulo, ele diz, seja meus seguidores como eu de Cristo. Se você segue uma pessoa que seguiu a Cristo, você está seguindo a Cristo. Entende? E a quem o nosso mensageiro, ele nos ensinou a seguir? Nos ensinou a seguir a Cristo. Ele poderia dizer como Paulo, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Um ministério poderoso, maravilhoso. E hoje em dia, você pode ver, as pessoas acusam porque você segue um homem. Mas tem que saber que tipo de homem, né? Quando, na verdade, eles querem que você siga eles. Jesus nos fala disso em Mateus 24. Que muitos nos últimos dias dirão, eis que o Cristo está aqui, eis que está ali. De uma forma, uma advertência silenciosa, Jesus disse, não creiais. Não vá atrás disso. Eles querem que siga eles. Eu tenho a revelação, eu tenho assim diz o Senhor, eu subi o monte, fiquei lá tantos dias orando, jejuando, para fazer essa obra, eu. As denominações querem que siga a elas. O seu grupo, os seus líderes. Os católicos querem que siga o Papa e seu colegiado, os arcebispos. Ora, a gente segue, todos nós estamos seguindo alguém. Certa vez eu recordo o irmão Green, ele dizendo que viajando com alguém, esse alguém discutindo com ele, mas foi o único homem sincero que ele encontrou. E foi nessa discussão, você segue a quem? Segue a quem? Aquele homem disse, não, eu sigo... Aí ele foi, não, eu sigo minha mulher. Mas geralmente diz, não, eu sigo a Deus. Não. Há pessoas que seguem a si próprios. Segue, vamos dizer, as minhocas de sua cabeça, seus pensamentos, suas interpretações, e quer que você siga eles. Quer que siga aquelas suas ideias. Mas a quem nós seguimos? Eu não tenho vergonha de dizer que eu sigo um homem que seguiu a Deus. Um homem que disse, não preste atenção no pequeno careca, que ele era pequeno e careca, né? Mas olha para ele, para Cristo. Entende? Olhe para Cristo. Então, esta é a pergunta. Por que vocês seguem um homem? Um homem, olha bem, que me leva para as Escrituras, para o nome de Cristo, Atos 2:38.
Está errado esse batismo? Não. Um homem que mostra a divindade de Cristo, Deus em Cristo, reconciliando o mundo consigo. Não dois deuses, não uma dualidade, muito menos uma trindade, ou unitarismo, porque Deus é Espírito e teve um corpo onde Ele habitou e se revelou. Então veja, eu sigo a um homem que me ensinou que a Santa Ceia é com vinho, não suco de uva. O sangue de Jesus não é diabético. Me ensinou sobre o lava-pés e que devemos praticar o lava-pés após a ceia. E quando olho e você olha para esses ensinos, está ali dentro da Bíblia. Como que eu não vou seguir um homem desse que me leva para a Bíblia? Me leva para Deus? Quando ele diz que a mulher não deve ser pregadora, você corre lá para Atos 14, verso, 1 Coríntios 14, verso 31, 41, sei lá. Que as mulheres ficam caladas na igreja, quer dizer, não tem autoridade de pastor, de pastora, de diaconisa, não. Ela dá o seu testemunho, canta, participa de tudo, mas como na lei, entende? Ela não tem ministério assim. Como que eu não vou seguir um homem que me leva lá para dentro da Bíblia? Que ensina que a mulher não deve cortar o seu cabelo. E você vai lá para Coríntios, Paulo diz que não deve cortar o cabelo, porque o cabelo é o sinal de autoridade do marido sobre a mulher, Cristo sobre o marido. E quando você corta o cabelo, você desonra o teu marido, e se não é casada, você desonra o próprio Cristo, o próprio Deus, que é o cabeça. Um homem que me leva para as Escrituras. Seguir este homem não é seguir a carne, a pessoa. Nós temos falado aqui sobre esse fanatismo, pessoas que olham para a carne, para o homem. Tem que ouvir a voz de Deus, tem que ouvir só a fita, só a pregação, como se a voz de Deus em inglês é uma fonética. Que voz é a de Elias? Que voz a de Isaías? A de Pedro, a de João? Não é uma fonética. Não. São extremos, são erros grosseiros. Tem que ouvir só a fita. Irmão, tudo que eu tenho, tudo que eu creio, eu aprendi com esta mensagem por William Mario Branham. Então eu não prego uma outra coisa, eu prego o que ele pregou. Eu ensino o que ele ensinou. É isto. Por que vocês seguem um homem? Sigo porque ele seguiu a Cristo, nos me ensina a seguir. Quando ele ensina sobre vestir decentemente, você, irmã, não deve expor o seu corpo. E você, irmão, não deve sair por aí com bermudão. Que isso ele diz, é uma roupa de homem efeminado. É uma roupa de LBGT, sei lá o que mais. É, isso aí. Então, veja vocês. Nos ensina o que está escrito. Por isso, irmãos, quando nós cremos na mensagem, olhamos seus ensinos, porque vocês dão tanta ênfase à mensagem? Porque ela me leva para dentro da Bíblia. Ela abre a Bíblia. O que disse eunuco para Filipe? Quando o eunuco ia ali em cima daquela carroça, entende? Andar de carro e ler já é difícil, calcula numa carroça. Tinha que estar muito interessado. E ia lendo Isaías 53. O Espírito disse para Filipe, se aproxime dessa carruagem. E lá ia o etíope, o moreno.
lendo o eunuco, um oficial da rainha, lendo o Salmo, Isaías 53. Filipe diz: ei, você entende o que é que você está lendo? Ele diz: como eu vou entender se não há quem me explica? Por isso Deus tem pastores, Deus tem homens, Ele envia para poder explicar mais claramente. O irmão Branham disse que viria pastores com essa mensagem, pessoas que daria mais sentido, quer dizer, explicaria de uma maneira mais miúda, mostraria para a igreja. Agora, isso não dá lugar, direito a um pastor, seja quem ele for, sair com a interpretação e dizer: irmão Branham disse que eu tenho que dar sentido à mensagem dele. E quando você bate aquilo na luz da palavra, da mensagem, a coisa está fora da linha. Não. Mostrar, ensinar. É como aquela profecia que houve ali em Goiás, eu estava lá, que Deus haveria de levantar homens por todo esse país para levar a palavra. E naquela profecia, na frente do irmão Branham, no ano 61, 62, estava o missionário Attias Martins. Foi ele que trouxe a mensagem para o Brasil. E houve uma profecia na frente do irmão Branham: diga ao meu servo do Brasil. Quem é que era do Brasil que estava ali? Era ele. Não era Joaquim Gonçalves, não era Febrônio, não, era ele. Toma essa viagem com cuidado, tal, e será uma porta aberta àquele país. E haverá uma voz pelo rádio. E claro que isso se cumpriu pelo pastor Joaquim, pelo rádio. E mais ali também diz assim: e aquilo que o rádio não pode completar, enviarei os meus anjos, que estarão subindo e descendo por as montanhas, indo por todo lugar daquele país, para completar o que o rádio não pode fazer. Rádio não pode batizar, rádio não pode administrar ceia, entende? Rádio é um instrumento de evangelismo. Então, veja, irmãos, tudo isso se cumpriu. Agora, veja vocês isso aqui. Alguém diz: vocês glorificam demasiadamente o homem. Não. Nós glorificamos, sabe quem? Deus no homem. Porque quem recebe um profeta em qualidade de profeta, recebe recompensa de profeta, será amigo dele. Então, nós glorificamos a Deus da mesma maneira como disse Paulo em Gálatas capítulo 1, verso 24, que os irmãos glorificavam a Deus em mim. Não diz que os irmãos glorificavam Paulo, glorificava a Deus em Paulo. E nós glorificamos a Deus em William Marion Branham. Quem conhece a vida dele? Como Deus operou? Como Deus usou? Como foi a vida dele? Deus o educou e Deus usou ele. Irmãos, de uma maneira como nunca houve outro homem que Deus usou para trazer tantos sinais, mistérios, trazer a palavra, ensino. Então eu não estou glorificando a carne Branham em si. Eu glorifico aquele Deus que usou essa carne. Se vocês dão graças a Deus por mim, entende? Não é a mim que vocês estão dando graças a Deus, não, a mim que vocês estão glorificando. Mas como pastor, vocês glorificam a Deus por nos usar, vos abençoar, usar o nosso ministério. Não é isto? Então, pelo tanto que Deus fez, nós não glorificamos a Deus o suficiente, porque teríamos que ser mais agradecidos,
mais vinculados a essas mensagens, mais identificados com elas. E glorificar significa dar honra. E nós damos honra, glorificamos a Deus. E a outra pergunta seria esta aqui. E os erros que teve o irmão Brana? Eu sei que ele falou que por volta de 77 Jesus viria, introduziria o milênio. Mas ele disse aquilo, eu predigo, não profetizo. Predigo. Como estudante bíblico, quer dizer que chega às conclusões que por volta. Não, mas ele mesmo diz, não saia por aí dizendo que o irmão Brana disse que Jesus vem em 77. Eu reconheço o irmão Brana como um profeta, o assim diz o Senhor, como um pastor para a sua igreja, como um pai para a sua família, como um estudante bíblico, como um homem. Não é certo? Então, amados, temos todas estas questões por aí, mas a verdade é que Deus nos enviou um grande farol, uma grande luz. Essa luz é Deus trabalhando. Para quê? Para nos orientar. Ali, em Santa Marta, nós temos o terceiro maior farol do mundo. Creio que o primeiro é em Alexandria, Egito, e o outro não sei aonde, o terceiro acho que é aquele ali. Ali é onde o Brasil, ali Laguna, mais entra no mar. Lá é mar grosso mesmo. Você está na praia, ali é o mar grosso. Tem que ter cuidado. E ali tem pedras, e ali tem um bico. E antigamente, quantos navios chocaram? Então o governo, contra as pedras, naufragaram por ali. Afundaram. O governo foi lá e colocou, há muitos anos, um farol. E à noite você vê, ele é ligado e aquela luz joga os seus raios. Para que serve o farol? Para os caras dos navios responsáveis, eles possam saber que lá está o farol e aquilo é para orientar. E Pedro nos diz que nós temos que atentar, como um marinheiro, em outras palavras, olha para o farol e seguia por ele. Senão vai dar com os burros na água. Vai ter acidente. Como que eu vou deixar de olhar para um homem a quem Deus usou? Paulo, o Pedro, os profetas, os homens de Deus. Para mim olhar, deixar de olhar para esses homens a quem Deus usou. Para um Wesley, para um Lutero, para o William Branham, para os pais pentecostais, Bernard Davingre. Para mim, tirar minha fé desses instrumentos de Deus e colocar minha fé aonde? Nenhum teólogo frio, calculista, que não tem nem compromisso com a vida, fala do evangelho, mas não os frutos, muitos deles falam outra história. Muitos deles têm seus dedos amarelos porque fumam. Suas vidas não condizem com as escrituras. Irmãos, deixar de crer em alguém que Deus enviou para crer em um grupo de homens, numa denominação, no que o cacique, o chefe daquela denominação diz, e eles querem que você siga ali. Certa vez, em um certo lugar, na África, um chefe da segunda maior igreja ali,
em Moçambique. Eu vendo ele falando, ele disse: olha, irmãos, aqui estão os estatutos. De hoje em diante vocês têm que se guiar pelo que diz os estatutos. Para eles. Mas os meus estatutos é isso aqui, ó. Caiu fora, eu não tenho nada contigo, e nem você deve ter comigo, porque o que nos une é estas escrituras. Esse é o nosso estatuto, essa é a nossa Constituição. Como diz Bolsonaro, é as nossas 4 linhas. Está bem? Vamos aqui, irmãos, é basear pelo que está escrito. Então vamos olhar com atenção, vamos crer. E eu quero terminar essa palestra, esse culto agora, fazendo uma pergunta. Você já estuda as mensagens com afinco? Quantas mensagens você leu? Começou e terminou? Ou só começou? Responda para você mesmo. Às vezes você está fazendo coleção de mensagens. Não está comendo, não lê, não tem tempo. Você tem tempo é para o telefone, o celular, e ficar esticando a língua ali, porque nunca a língua do povo esteve tão grande como nesses dias, através dos dedos ali, conversando e fala com o mundo, Instagram e bebê. E as coisas de Deus ficam para quando? Não tem tempo. Não tem tempo. Quando há uma facilidade, você pode, as mensagens, as pregações do inglês com tradução, está aí no YouTube, por toda parte, os cultos. Só no YouTube nós temos aqui nossos cultos, acho que mais de 3.000 pregações. Agora, se a pessoa não come, se você não come, você vai emagrecer, vai ficar raquítico, anêmico, vai morrer espiritualmente. O natural é o tipo do espiritual. E se alguém morre, está fraco, está doente, quantos estão doentes? Com problema, com dúvida, com dificuldade, com fraqueza espiritual, mas também não come, não vem nos cultos, e quando vem está com a cabeça lá na segunda-feira, os negócios. Não, você tem que alimentar. E quanto mais você come, mais você alimenta, mais você quer alimentar. É nisso, então, que Deus possa nos dar um estômago espiritual bem grande. Amém. Bem grande. Nos dá fome, nos dá sede por mais por Ele. Aí estão as mensagens. Você tem que ouvir, você tem que ler, você tem que meditar. E como pastor, com o vosso pastor, eu digo, se há alguma coisa que você não entender, não vê bem, é todo o seu direito vir a nós. Escreva o bilhete, faça a tua pergunta. Na hora certa a gente responde. Vir ao pastor, algum problema, algum assunto que você precisa, vocês não é uma igreja que não tem pastor. Então não deixe para ir para o médico quando não pode fazer mais nada. Que às vezes chega problemas para nós quando a coisa já está tão encrespada que não há nada. A gente só pode dizer, por que não procurou a gente antes? Não que a gente é a solução, mas Deus tem nos colocado a vós para vos servir. É para o vosso bem. E o pastor tem muitos problemas, tem muita coisa, ocupação. Eu não gosto disso aí.
é o meu dever e me sinto bem e eu gosto de ser pastor, eu exercer o que eu sou. Não deixe o diabo te enganar com isso. O pastor tem problema, eu não quero levar mais problema. Eu que não quero que você seja um problema. Então venha antes de virar problema. Teu lar, a tua vida está precisando de algum ajuste? Às vezes alguém diz, eu nem vou, eu sei o que o pastor vai falar, mas que abençoado é você, então. Então põe em prática, já sabe o que nós vamos dizer. Irmãos, que Deus nos abençoe. Mas vamos olhar para este farol, essa luz, essa mensagem, essa liderança que Deus tem enviado. E o Espírito de Deus está nos conduzindo. E para onde estamos indo? A resposta chama-se arrebatamento. Amém. Fiquemos de pé. Preciosíssimo Pai, eterno Deus, eu recomendo cada um a Ti, Senhor, e que o Senhor desperte o interesse, não deles, mas o meu também, nos dando mais fome por Ti, fome pelo Espírito Santo. Ó Deus, e assim como a gente senta na mesa para comer e sai saciado, que o Senhor possa saciar a nossa alma, fazer o nosso cálice transbordar. Pai, eu recomendo a todos a Ti e peço que o Senhor ajude, que não haja nenhuma erva daninha chamada dúvida, mas que todos possam crer. E eu sei que à medida que se aprofunda, conhece esta verdade, passa a crer mais e mais ainda. Porque ela nos leva, essa mensagem, nos leva para as Escrituras, para um compromisso contigo. Seja com todo o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém.